Uma mulher trouxe uma tigela de remédio, dizendo que podia curar a doença do homem. Xiao Qiao pediu ao jovem mestre Tianlei que bebesse enquanto ainda estava quente. Nesse momento, o homem pediu primeiro que Xiao Qiao se retirasse. Observando Yu Agao segurando o remédio, Xiao Qiao não sabia se algo havia sido descoberto. Logo depois, Tianlei despejou o remédio no vaso de flores, deixando Yu Agao sem entender o que aquilo significava. Esse remédio não pode ser tomado em excesso, mas também não pode ser ignorado. Há remédios que precisam ser tomados de qualquer jeito, e outros que não devem ser tomados. Yu Agao ficou ainda mais confusa. Então Tianlei disse que queria sair para passear e levou Yu Agao até um jardim. A placa frente era com os caracteres que ele mesmo escreveu: Ji, Ting, Xianhua, algo como escutando as flores frescas. Tianlei ficou chocado, achando que tinha ouvido errado, mas Yu Agao repetiu. Um jardim tão bonito com um nome tão estranho. Tianlei começou a ter uma impressão melhor daquela mulher. Logo ele a levou de volta ao escritório e perguntou sobre a caligrafia dos caracteres. Surpreso, Tianlei leu o terceiro caractere como Da e ficou confuso. A cena muda para a velha senhora convidando a nora para um banquete de caranguejo. A sogra comenta que a nora é uma dama talentosa de Hangzhou, então esperam dela alguma conversa interessante sobre caranguejos. Yu Agao, fingindo ser alguém que não podia revelar sua identidade falsa. Então, lembrando de provérbios populares, começou a recitar diante de todos. A velha senhora e a sogra ficaram surpresas, mas para não constranger ninguém, a velha apenas sorriu. De repente, apareceu Xie Baji, personagem cômico, e Yu Agao, confusa, pensou, por que não abrem um caranguejo com as mãos mesmo? A segunda senhora sugeriu que, em vez de apenas comer e beber, todos deveriam fazer poemas. A velha senhora perguntou quem começaria. Xiao Qiao logo indicou Yu Agao, dizendo que ela poderia mostrar seu talento literário e sua elegância como dama de Hangzhou. Yu Agao ficou desesperada, olhando os caranguejos na mesa e lembrando das armas do seu tempo no dojo. Então, ela começou a recitar trechos como se fossem manuais de artes marciais, deixando a velha senhora completamente sem entender nada. Para salvar a situação e não deixar do Binja, a verdadeira identidade que Yu Agao fingia ser, passar vergonha, Xiao Qiao sugeriu que todos fossem admirar crisântemos e pintá-los. A sogra pediu que Yu Agao pintasse uma flor próxima. Sem saber como começar, Yu Agao olhou atentamente para a flor e teve uma ideia. Após cerca de 1 minuto e meio, todos terminaram suas pinturas. Quando viram a de Yu Agao, a sogra ficou muito séria. A imagem era tão parecida que parecia ter sido carimbada. A segunda senhora quis ver melhor, mas Yu Agao disse que estava com fome, então todos foram comer. Ficando para trás, Xiao Qiao descobriu que uma das flores estava quebrada. Yu Agao, na verdade, havia pressionado a flor contra o papel para imprimir sua forma. No dia seguinte, Yu Agao estava entediada no salão de preces. Sentia que já estava esquecendo suas habilidades de luta. Ao ver um bambu, tentou brincar com ele, mas Xiao Xi a impediu, lembrando que ela estava se passando por Dubinja. O que ninguém sabia era que Tianlei escutou essa conversa. De volta ao quarto, ele disse que, como já estavam casados havia um tempo, era hora de mandar alguém a Hangzhou para informar os pais dela e demonstrar respeito. Ao olhar para Xiao Xi, Yu Agao só pôde concordar. Então Tianlei revelou o último pedido. Já havia escrito a carta, mas não sabia o nome dos pais da esposa. Queria que Yu Agao os escrevesse pessoalmente. Nesse momento, Yu Agao congelou. Como saberia o nome dos pais da verdadeira Dubinja? A mulher, com uma expressão de choque e desgosto no rosto, suspeitava da criada por causa do marido dela, que perguntou o nome dos pais dela. Como a identidade era falsa, Jade Agao também não sabia os nomes dos pais de Dubinja. Chega de conversa fiada, o que eu devo escrever? Perguntou. A criada Xiao Xi teve uma ideia e disse que a carta deveria ser escrita em nome do casal, então sugeriu que a senhorita escrevesse primeiro o nome do avô, do Zixian. Quanto ao jovem mestre, que escrevesse o nome da esposa, Wang Guiua. Mas Jade Agao nem escutou direito. Xiao Xi ficou andando de um lado para o outro e tentou explicar que o jovem mestre deveria escrever o nome do pai, do Zixian, e a senhora escrever o nome da mãe, Wang Guiua. Qi Tianlei ouviu tudo sem dizer uma palavra, pois ele estava testando sua esposa. Xiao Xi estalava os lábios nervosa, porque Jade Agao ainda errou na escrita dos nomes. Quando Qi Tianlei viu o que ela escreveu, quase morreu de rir. Jade Agao escreveu do Zixian como do Xiang. Depois, Qi Tianlei chamou Xiao Xi sozinho. Ele queria que ela passasse a servi-lo na biblioteca. Xiao Xi aceitou alegremente, pois já o fazia em Hangzhou.
Qi Tianlei perguntou se ela sabia ler. Xiaoxi respondeu que aprendeu com a senhorita. Então, ele pediu que Xiaoxi recitasse uma canção popular de Yangzhou. Ela começou a cantar uma canção sem sentido. Canções populares são muitas, um talo de capim cai e quebra panela, em casa se vê um burro botando ovo. Qi Tianlei perguntou o que isso significava. Xiaoxi explicou que era uma canção chamada Rainha das Mentiras. Na hora, ele ficou sério. Parecia que a mentirosa era a própria Xiaoxi. Du Binjan era conhecida como a primeira talentosa dama de Yangzhou, mas a carta que escreveu parecia um verme procurando a mãe. Xiaoxi explicou que a senhora bateu a cabeça no dia anterior, por isso a carta estava estranha. Qi Tianlei ficou furioso. No porto, você é esperto o suficiente para dizer que o pai da senhorita se chama Du Zixian e a mãe Wang Guiua, mas ela ainda consegue escrever 2 dos 3 caracteres errados. Que tipo de garota não sabe escrever o nome dos próprios pais? Xiaoxi se ajoelhou e explicou toda a história. No dia do casamento, as famílias Li e Du casaram no mesmo dia, mas no meio do caminho, as 2 noivas se esconderam da chuva no templo da fada. Por engano, trocaram as noivas por causa da aparência semelhante. Li Yu acabou entrando na liteira errada. Ao saber disso, Qi Tianlei não culpou Xiaoxi. Apenas deixou claro que ninguém mais poderia comentar o ocorrido, e que a falsa Du Binjan não deveria saber de nada. Depois, Qi Tianlei contou tudo a seu mestre, Liu Huoqian, mas ainda não sabia onde estava a verdadeira Du Binjan. Liu Huoqian achava que ela tinha ido para Jingzhou. Se tivesse chegado em Yangzhou, alguém teria vindo avisar para remarcar o casamento. Ele então lembrou que seu sobrinho, Sha Pinguei, era um oficial subordinado em Yuanbu e tinha convidado Liu para ir a Jingzhou ajudar soldados feridos. Liu Huoqian decidiu ir para lá, onde esperava descobrir o paradeiro de Du Binjan. Enquanto isso, a verdadeira Du Binjan já tinha trocado de roupa e fugido da mansão do general. Li Shen mandou trancar os portões da cidade. Se vissem a senhora, deveriam trazê-la de volta imediatamente. Enquanto os guardas revistavam os passantes, Du Binjan ficou nervosa. Um homem olhou para ela e depois para o retrato. Ela ficou sem saber se seria reconhecida. Quando passou por uma moça, lançou um olhar sedutor e disse: "Garotinha, vem cá." A moça respondeu: "Olha o quê? Vai logo." Não se sabe por quanto tempo Du Binjan andou até encontrar uma casa de chá para descansar. Por coincidência, sentou-se na mesma mesa que Liu Huoqian. Mas os dois não se conheciam. Liu viu que ela parecia frágil e a aconselhou a ter cuidado na estrada. Perto dali, uma senhora gritava por ajuda e esbarrou em uma velha. "Ai, meu pé." "Ah, senhora, eu nem encostei na senhora. Tá me acusando de quê?" Se curtiu, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos.